hotel, dentro de carros ocultos sobre a escuridão da noite. Primeiro, a gente já está saturado dessa imposição que tem sobre nós, de tudo, né? Desse lado hegemônico da vida, que aí cria um padrão de raça, de gênero, de sexualidade, de recurso, sabe, de tudo. Eu acho que a sociedade brasileira está saturada. E não é só no Brasil, acho que em vários outros lugares do mundo. Uma trajetória dedicada à educação e à promoção da igualdade étnico-racial. No programa Extra Classe de hoje, um pouco da história de Nilma Lino Gomes, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ex-ministra durante o governo de Dilma Rousseff, a pedagoga se tornou, em 2013, a primeira mulher negra do país a comandar uma universidade pública federal. Durante 2 anos, ela exerceu o cargo de reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eu sou belo-horizontina, eu sou a única belo-horizontina da família. Minha família é toda da Zona da Mata Mineira, de Ponte Nova, tanto pai, mãe, irmãos. Mas meu pai era ferroviário e ele foi transferido para cá, pela antiga rede ferroviária, né? E minha mãe é viva, meu pai já faleceu, minha mãe é viva até hoje, ela é bordadeira e bordou a vida inteira, ajudando a gente a nos construir como pessoas, né? E aí viemos para cá e eu nasci aqui. Minha mãe veio grávida. Então, nasci, estudei aqui a minha vida inteira. Sempre tive trajetória em escola pública. Nem sei o que é o mundo privado, digamos assim, da educação. E também tive só uma pequena trajetória como professora atuando na rede privada. Foi em torno de uns 2 anos, talvez. Acho que foi isso. E que produziu muita reflexão para mim, inclusive essa pequena passagem pelo privado. Eu acho que tenho certeza, esse impacto que eu tive quando dei aula numa escola privada de classe média alta e também já era professora da rede pública, o impacto que eu tive entre aqueles 2 mundos, eles foram muito importantes para uma definição, inclusive na minha trajetória de pesquisa, porque é de lá que eu fiz o mestrado e no mestrado eu trabalhei com a ideia de trajetórias de professoras negras na escola, e o impacto da desigualdade, da identidade racial sobre essas mulheres. Eu comecei a perceber que eu mesma comecei a ter uma rejeição pela escola pública e pelas crianças da escola pública. Eu levava muita coisa da escola privada que eu achava bacana para a escola pública, mas hoje, né, depois de muito tempo de amadurecer, a gente avalia, né, reflete. Mas eu via que eu dava um certo descrédito para aquela escola pública e aquelas crianças, mesmo sendo uma professora super séria, super engajada e responsável como eu sempre fui. E eu supervalorizava a escola privada e aquelas crianças. Então, o que estava colocado ali é as ideias dos padrões, que é muito próprio do pensamento colonizado que nós temos, né? O padrão como se o privado fosse melhor, o público fosse pior. Privado tivesse melhores condições, o público fosse pobre. As crianças do privado mais interessantes, mais bonitas, mais inteligentes, as crianças do público mais pobres, menos inteligentes, menos bonitas. Ora, que crianças eram essas? Brancas e negras, na sua maioria, né? E eu, uma mulher negra. Então, naquele momento, era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu estava me deixando prender nas amarras do próprio racismo que eu combato hoje, né? Aquele momento foi um momento muito importante na minha vida que deu um clique quando eu me repensei minha prática e comecei a mudar a minha forma de atuar. A minha experiência com escola é muito interessante, porque assim, eu sempre gostei de estudar e eu sou a caçula de 4 irmãos e fui alfabetizada pela minha mãe. Então eu me lembro que o meu irmão do meio, digamos assim, a gente era muito ligado quando criança, e aquela história que ele ia para a escola, né, compra caderno, encapa caderno, essas coisas não existem mais. E eu fiquei encantada quando meu irmão foi para a escola. Nossa, como eu gostava de ver aqueles caderninhos. E eu me lembro que ele foi alfabetizado por um processo que o livro era global, me parece, o método era o Circo do Carequinha,
E era tão linda aquelas coisas. Eu ficava me perturbando meu irmão, queria pegar, e ele não deixava. Então minha mãe falou assim, ó, pegou uns caderninhos e falou assim, não, então você também vai estudar. E aí ela começou a me ensinar a escrever. Eu ia lá, desenhava bola, escrevia bola, ia lá e copiava, isso aqui. E com isso, claro, a construção da leitura, ela é fantástica, né? Nós, professores e professoras, fazemos a mediação, mas quem constrói o conhecimento é o sujeito, né? Então eu fui construindo o meu processo de alfabetização e aprendi a ler. Então eu me lembro mais ou menos de uma situação que acho que meu pai que estava lendo um jornal e eu cheguei e li o que estava lá e todo mundo, ai, ela lê e tal, não sei o que, descobriram que eu já lia. E eu acho que isso tem um marco na minha paixão por escola, por educação. Então quando fui trabalhar na creche comunitária e lá, depois de um tempo, eu decidi fazer pedagogia, tem a ver com eu acho, com essa minha forma de lidar com a educação, né? A educação, para mim, ela nunca se apresentou como um problema, ela sempre se apresentou para mim como um campo que me fascina. E quando eu fui para a pedagogia era isso, e aí era maravilhoso, assim, a Fafiche, no Santo Antônio, era um outro mundo, aquelas pessoas diferentes. Era uma menina pobre, da periferia, aquela família toda assim, e aí chega lá questões políticas, não sei o quê, e partidos e tal. Então eu entrei de cabeça e na pedagogia também eu sempre fui uma pessoa muito atuante. Então acho que é isso. Eu partilho com algumas interpretações de segmentos do movimento negro que falam que nós vamos completar 130 anos de uma abolição inacabada, né? Eu partilho, sim. Então, acho que hoje, nesses 130 anos, nós não podemos dizer que não avançamos. Avançamos, sim. Nós tivemos, durante 13 anos, de 2003 a 2016, quando o Partido dos Trabalhadores esteve no governo federal, nós tivemos um Ministério de Igualdade Racial, de promoção de igualdade racial. Nós tivemos e temos ainda políticas de promoção da igualdade racial que estão valendo como ações afirmativas, né? Lei de cotas nas universidades e institutos federais, cotas no concurso público, Estatuto da Igualdade Racial, uma reflexão maior da sociedade brasileira sobre as questões raciais, a Lei 10.639, né, que alterou a LDB, Ensino de História da África, Culturas Afro-Brasileiras. Nós temos hoje, por exemplo, uma Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, configurada como uma associação de pesquisa. Temos nas universidades núcleos de estudos afro-brasileiros os mais diversos, intelectuais negros e negras, pesquisadores que hoje estão dentro das universidades, tanto público quanto privadas, tematizando, produzindo conhecimento sobre, e a gente tem em alguns espaços negros e negras ocupando alguns espaços de visibilidade na cena artística, alguns na cena política, muito poucos, mas tem uma movimentação. Então, não é falar que quando nós dizemos que é inacabada, é como se fosse, como é que eu diria, alguma coisa, uma ingratidão, uma ingratidão social da população negra para com esse país. É dizer que, mesmo com a abolição e tudo isso que nós temos hoje, a estrutura do racismo ainda não está abalada. O corpo dos trabalhadores amanhece antes da cidade, andam aos montes, num passo que lembra o andar de um cortejo fúnebre. Ninguém sabe, mas as bolsas dos homens e das mulheres estão carregadas de sonhos e grávidas de desejos para o amanhã. Mas isso fica para depois. Agora é preciso correr para não perder a condução. Basta você sair nas ruas, basta você ler os jornais, basta você ver as estatísticas para entender que uma grande massa dessa população pobre brasileira, ela é negra e que entre brancos pobres e negros pobres o tratamento é ainda mais desigual. Então eu acho que quando a gente afunila essa complexidade da desigualdade, nós entendemos a força do racismo operando na sociedade ainda. E o Estado tem que se posicionar. O Estado ele tem que se posicionar, ele tem que sair da neutralidade e ele é obrigado, se ele é um Estado democrático, a dar respostas para a sociedade e para a população negra em relação a isso. Dei sinal, só que o motorista passou direto. Eram cadeiras vazias num ônibus cheio de racismo. Não para no ponto, não para. Não para no ponto, não para. Não para no ponto, não para. Não para pra preto, não.
O Brasil ele vive o tipo de racismo chamado racismo ambíguo, né? E desde quando fiz meu doutorado na antropologia, isso não saiu da minha cabeça, aprendi isso. Essa ambiguidade que é um racismo que se afirma através da própria negação dele. Então, a sociedade brasileira, ela insiste muito em encobrir ou em suavizar, né, questões e fenômenos estruturais e mais ainda, o racismo, além de ser um fenômeno estrutural, ele é um sistema de dominação. Ele é um sistema de dominação de um grupo étnico-racial sobre outro grupo étnico-racial. Por isso é tão difícil construir políticas de promoção de igualdade racial, por isso é tão difícil garantir direitos para a população negra, porque a gente não pode ficar na superfície do problema, pensando que é uma questão só pessoal, de gosto ou não gostar, de valores. Não é isso, é mais, sabe? É estruturante, é uma questão que... pensando lá nos estudos sobre decolonialidade na América Latina e trazendo para uma reflexão racial, é uma questão de padrões estruturados desde que essa sociedade hoje chamada Brasil, esse lugar hoje chamado Brasil foi invadido, né? Padrões de poder, padrões de conhecimento, padrões de estética, padrões de raça, padrões de sujeitos, padrões. Então, quando a gente fala no sistema, esse sistema padroniza. Então, ir contra esse sistema é quebrar isso, é superar esses padrões. E aí as pessoas têm que ser vistas, tratadas como sujeitos, né? Como são, sujeitos sociais, sujeitos de conhecimento, sujeitos de política, e não simplesmente como indivíduos que vão acessar essa ou aquela outra política ou aquele outro programa. Ou pessoas vitimizadas, que se vitimizam, que têm problemas psicológicos, etc. Não é isso. Toda vez que a pessoa leva para esse lado, é um lado conservador de ver a sociedade, é fugir do problema central. E uma boa forma de fugir desse problema é colocar tudo no mesmo saco e falar que tudo é desigualdade social. Pronto. E aí as pessoas falam, eu luto contra as desigualdades sociais, então estou com a minha consciência tranquila. Professor e professora, a cada concessão de uma bolsa de estudo, a cada adicional extraclasse, por aluno, por tempo de serviço e o descanso semanal remunerado recebido junto ao salário, a cada férias coletivas desfrutada, a cada vez que prevalece a isonomia salarial e a garantia de emprego na pré-aposentadoria, a cada conquista existe uma luta que se fortalece. Esses e muitos outros direitos só são possíveis com uma atuação presente do sindicato. E para que mais direitos façam parte desta história, sindicalize-se. Simprominas, Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Os impactos das mudanças sociais na sala de aula. Neste segundo bloco do programa, a professora Nilma Lino Gomes reflete sobre a escola de hoje e o contexto político atual. Acho que a escola de hoje é uma escola que está sendo tensionada, forçada a se redefinir. Por que eu estou falando isso? Porque a escola, ela por si só, ela não responde à sociedade, a tudo que tem na sociedade. Ela está emaranhada nessa sociedade. Então, acho que a escola está sendo forçada ao longo desses anos a se redefinir, porque a sociedade brasileira está sendo forçada a se redefinir. Então, o campo da educação, o currículo, as teorias, a formação dos professores e professoras, a própria discussão sobre a história da África, das culturas afro-brasileiras, que hoje é uma lei que tem que ser implementada, tudo isso não veio de um movimento de dentro da escola para a sociedade. Foi um movimento de pressão sobre a sociedade e sobre a escola, porque é uma instituição vital dentro da sociedade. Nós não podemos deixar de considerar que hoje, né, quando eu dou essa entrevista, 2018, nós estamos falando de um outro Estado, né? Não é mais o Estado democrático e de direito que a gente tanto lutou por ele, né? Desde o final da ditadura, nós estamos num estado de exceção, literalmente, num estado ilegítimo, de uma posse ilegítima, melhor dizendo, do Estado por outros grupos, né?
Então, nós estamos num momento de um contexto de um golpe. E esse golpe, eu tenho falado em vários lugares por onde eu tenho ido, ele tem algumas características, sabe? E é bom olhar esse golpe à luz dessas características no campo da relação desigualdade-diversidade, porque ele não é só parlamentar, como muitas vezes as pessoas têm falado, ele é parlamentar, diferente de outros golpes, né, que já aconteceram ao longo da história. Mas ele também, ele tem recortes, né? Ele é um golpe parlamentar, ele é um golpe de classe, ele é um golpe de raça, de gênero, ele tem uma orientação heteronormativa, ele é um golpe midiático, ele é jurídico, ele é fundamentalista. E é uma invasão do campo educacional por uma leitura fundamentalista, religiosa de educação. Ideologia de gênero, essa invenção que construíram agora, propostas de escola sem partido com adesão de educadoras e educadores, não só da população. Ou seja, aquilo que já existia, como por exemplo escola sem partido, etc., essa discussão de ideologia de gênero, isso exacerba num estado de exceção e num golpe e na tomada do governo por um governo ilegítimo, entendeu? E a nossa discussão e luta por direitos iguais, direitos humanos, etc., ela é enfraquecida nesse momento. Acho que é isso que a gente está vivendo na educação, principalmente, e eu acho que a educação tem um papel muito importante na reversão desse golpe, sabe? Os educadores e as educadoras. Que eu acho que é esse papel, é um papel de fazer uma leitura crítica densa sobre o que a gente está vivendo. Tem que se fazer. Não dá para estar na educação e não fazer uma leitura crítica densa, independente se você está no público ou no privado, né? Na época, um Fusca. Homem, pobre, preto. 285 foi meu pesadelo. Humanidade diariamente negada. O comando branco julgou a negrada. Porque o que está sendo abalado é uma democracia que a gente lutou por muito tempo para ela chegar onde ela chegou e ainda não estava do jeito que nós queríamos. Mas ela não podia retroceder. E o que a gente está vendo é um momento de retrocesso na luta democrática. Ao mesmo tempo, é um momento também de reconfiguração da resistência democrática. Então, se você tem retrocessos naquilo que foi ganhos da nossa luta democrática, hoje a gente tem uma rearticulação da resistência democrática e de uma vigilância democrática para a gente continuar lutando, porque não dá para perder nem a esperança e nem o ânimo, né? Então, eu diria que hoje, o momento que nós estamos, tanto na luta política por igualdade, as mais diversas igualdades, quanto por igualdade racial, nós estamos num momento de redirecionar, redimensionar a nossa luta e construir estratégias novas de lutar, primeiro para a gente reconquistar a democracia, porque isso que está aí eu não posso falar que seja democracia, da forma como está. Intervenção militar, né? Privatismo, um Congresso que não nos representa, um Congresso que abertamente representa interesses privados, interesses de grupos ruralistas, fundamentalistas, não é isso? Ou seja, tem uma mensagem sendo dada para a sociedade brasileira e para o mundo. Bíblia boi bala é a bancada dos homens da lei. Eu acho que esse é o momento que nós temos que compreender que é mais do que solidariedade entre as lutas por resistência para uma retomada da democracia, que vai passar por saber votar nas próximas eleições, se esse grupo que aí está permitir que eleições aconteçam, porque eles estão mapeando, eles chegaram no poder, eles não querem largar o poder, então a gente tem que pressionar muito e tensionar muito para que as eleições aconteçam e a gente, nas eleições inclusive, conseguir retomar processos democráticos, né? Porque isso também não é garantido. Né? A gente está aí com candidatos e candidatas os mais estranhos possíveis, não é isso? Então, acho que tem isso, a gente tem que saber ao certo quem a gente vota, ao certo quem pode retomar, ajudar a retomar esse estado de coisas que nós estamos. Isso a gente tem que saber votar. Então, para além disso, eu acho que o tempo hoje é
de articulação, de resistência democrática e de indignação. Acho que a gente está pouco indignado com o que está acontecendo. Então, eu acho que o momento agora é de uma indignação que supere o imobilismo. E isso diz respeito desde os atos mais corriqueiros e cotidianos que a gente tem, até os atos populares, do povo na rua, de lutar por um outro projeto de sociedade, de denunciar, de articular com o campo emancipatório para que os direitos que nós estamos perdendo, a gente lute e coloque internacionalmente a boca no mundo para falar que isso está acontecendo com o Brasil, na América Latina. Ou seja, a gente não pode perder esperança e nem também ficar no imobilismo. Acho que a resistência democrática hoje, ela passa por aí. Uma das minhas reflexões que eu tenho feito ultimamente é o seguinte: não dá para a gente entender que a discussão passa só pela escola ou só pela educação. Enquanto tiver pobreza, miséria, violência, né, tudo isso tem a ver com a educação. A educação está emaranhada nisso tudo. Então, o meu combate, a minha luta contra a miséria é também uma luta por uma educação mais justa, entendeu? A minha luta contra a desigualdade de raça, de gênero, contra a violência em relação à população LGBT, a minha luta por terra, por território dos indígenas, dos quilombolas, do povo do campo, é uma luta por educação. Acho que a educação tem que entender isso, porque ficamos assim, a escola, a educação, como se a educação resolvesse os problemas da sociedade. A educação está emaranhada na sociedade. Então, enquanto eu tenho pobreza, eu também tenho educação desigual, não é isso? Enquanto eu tenho racismo, eu também tenho uma escola que não dá conta e discrimina as jovens, os jovens, as crianças negras e negras, entendeu? Então, acho que hoje a sociedade brasileira, eu acho que quem é um educador ou uma educadora sério e séria e que se coloca na luta por emancipação, né, por aquilo que a educação tem que ser, uma educação democrática, pública, né? E independentemente se eu atuo na rede pública ou não, o fato de ser uma educadora ou um educador, a gente tem que se colocar essas questões, tem que se colocar. E acho que a escola, ela tem que sair da casa de vidro, sabe? Porque tem hora que parece que a escola, os educadores se colocam numa casa de vidro e falam, a nossa luta, é a nossa luta. Ela é central, ela é prioritária, mas a nossa luta não pode se dar separada das outras lutas sociais. Se eu melhoro a sociedade, eu melhoro a escola. Se eu supero o racismo, eu melhoro a escola. Se eu supero o sexismo e o machismo, eu melhoro a escola. Eu melhoro o currículo. Eu melhoro a vida das pessoas que estão dentro da escola. Tanto professores, quanto funcionários, quanto os estudantes, quanto a família, entendeu? Então, acho que é isso. Claro que o povo hoje está um sentimento de muita ansiedade, de muita angústia, porque não sabe exatamente o que é que ele espera no dia de amanhã. Até então, a CLT tinha como foco a defesa do trabalho e com essa reforma, a CLT passa a ter o foco no capital. Esse projeto que está à frente do Brasil, a serviço do grande capital, ele não poderia vir sozinho, sem que fosse desmantelada a possibilidade de organização e reação dos trabalhadores. Essa reforma trabalhista, o que ela tem de mais grave é o desmantelamento e tirar a possibilidade de representatividade dos sindicatos e das centrais, das confederações e das federações. Porque o sindicato dos trabalhadores, ele é o canal, ele é o meio, ele é o espaço de organização para a resistência, de organização para a conquista de avanços. Então, nesse sentido, essa reforma vem tolir a organização e a representatividade dos trabalhadores pelo sindicato, através do seu financiamento, através da impossibilidade ou da falta de necessidade do acompanhamento nas rescisões contratuais,
da elaboração das convenções coletivas de trabalho e também dos acordos especiais, os acordos de trabalho. Então, é por isso que essa reforma quer atacar de forma cabal a organização dos trabalhadores. Outra mulher, outro fim, mesma dor.